galera, beleza? Aqui o vento que tá um barulho. Galera, essa parada do Moro, eu li alguma coisa no Twitter que foi engraçado. O cara comparou né, levando em consideração, né, que o Moro tenha realmente essas mensagens são verdadeiras, né? Levando em consideração isso, é como se fosse tipo, o bandido tá passando ali do outro lado da rua, o policial tá desse lado, o cara tá lá do outro lado e o policial vai prender o cara, mas o policial atravessou a rua sem ser na faixa de pedestre. Então, solta o bandido porque o policial não cumpriu a regra, que só pode atravessar na faixa de pedestre. Entendeu a parada? Isso levando em consideração que que é real a história do Moro, né? Dessa história dessas mensagens que já tá mais do que na cara que é blefe, é mentira e o cara armou mesmo pra desestabilizar o governo e pra inflar essa greve que supostamente é hoje, né? E que não foi ninguém. 6 gatos pingados lá botando fogo em pneu. Quer dizer, os caras atrapalham o trabalho das pessoas, né? Pra dizer que teve um engajamento enorme, né? Fala, pô, um monte de empresa não abriu. Por quê? Não é por causa da greve, ninguém fez greve. É porque ninguém conseguiu chegar no trabalho. Porque esses caras ficam tacando fogo em pneu. Então a narrativa desse pessoal também já acabou. Os caras já estão... Ninguém acredita mais nesse pessoal. Ninguém perde mais tempo com a esquerda. Acabou. Graças a Deus. É só histeria. É só um bando de gente que fica gritando mais do que os outros. Não, eu tava vendo quantos votos, por exemplo, aquele senador que é o Harry Potter, né? Como é que é o nome dele? Randolph Rodrigues ganhou. Quantos votos ele teve? 300 e poucos mil votos. Gente, 300 e poucos mil votos é tipo votação de vereador no Rio de Janeiro. Eu acho que até o Carlos Bolsonaro ganhou muito mais, ganhou o dobro disso. Então, tipo, quem é esse cara pra dizer que ele tem representatividade no Brasil? Quem? Ele não é nada. Entendeu? É um cara que não representa nem o próprio estado dele. O cara é pelo Amapá, sei lá. Então, tipo, essa é outra coisa que eu reclamo muito do Brasil, né? Da política brasileira, né? Que deveria ter uma reforma, realmente uma reforma eleitoral, alguma coisa assim. Que é essa coisa de representatividade que não existe, porque, pô, Amapá não pode ter o mesmo peso que São Paulo, né? Tipo, Sergipe. Não pode ter o mesmo peso que Rio de Janeiro. Não tem como, né? E os caras têm direito a 3 senadores, mais um monte de assessor, mais um monte de não sei o quê. Coisa que não deveria existir. Deveria, tipo, o Amapá só pode ter um senador, entendeu? O São Paulo 4. Sei lá, tinha que ser uma coisa diferente. E outra coisa também que me incomoda muito é esse lance de proporcionalidade, porque, pô, parece que, tipo, acho que 90%, sei lá, uma coisa assim, 80% dos deputados que estão lá não foram votados. Caraca, o cara com a placa de Saskatchewan, caraca, é longe, hein? Andou, hein, filho? Acho que ele deve estar... Acho que ele deve estar, tipo, com trailer, porque tem um espelhinho diferente ali. Mas então, tirando essa parte, né? Agora tem o lance lá do general, né? Que foi mandado embora, né? Foi exonerado. Aquele cara lá que, pô, na época que foi colocado. Outra coisa que eu falo, gente. Por isso que eu sou pequeno, entendeu? Eu sou pequeno porque as pessoas querem que eu siga uma linha de pensamento que eu não vou seguir, né? Eu me lembro quando eu fiz uma live com o Gustavo e com a Paula Marisa, com a professora, que na época ainda não eram muito conhecidos e tal. A gente fez uma live. Eles cresceram, eu fiquei pequenininho, porque
É a vida. Eu tenho outras prioridades, né? Cada um tem sua prioridade. E graças a Deus eles estão grandes. Graças a Deus a Paula está enorme. Então, estão espalhando, né, a notícia. Mas foi levantada uma pergunta sobre intervenção militar na época. Foi antes da eleição, né? Acho que foi antes da eleição do Trump, sei lá. Foi 2006, eu acho. E eu falei assim, cara, eu sou contra. Eu sou contra a intervenção militar. Eu tenho meus medos, porque eu não sei de que lado o exército está. Não é porque eu sou contra o exército, é porque eu não sei que lado eles estão. É porque eu vi que a Venezuela foi invadida por gente do exército. O que acabou com a Venezuela foi o exército, né? O Chávez, ele era um paraquedista. Então, o meu medo era esse. E agora você vê os caras que entraram caindo. Você vê o maluco lá, quando ele começou, a galera entrou em êxtase, né? O General Santos Cruz, cara com cara de mal, sabe? Botou foto dele olhando de cara feia pro Lula. Fez um monte de meme dele, dizendo que, ele triste, a mesma cara. Ele feliz, a mesma cara. O cara era o mal, o cara ia derrubar geral, tocar o terror. Aí caiu. Por quê? Porque é contra tudo que o Bolsonaro é. Né? O cara é contra toda a linha de pensamento do Bolsonaro. O cara quer censurar a mídia. O cara espalha notícia lá com aquela Vera Magalhães, aquele pessoal lá que é esquerdista até a alma. Quer dizer, o cara se rendeu ao sistema, ou já era do sistema, mas o pessoal fez aquela cara dele como se ele fosse sabe? Como se ele fosse o bambambam da história, como se ele fosse, o cara é general. Quer dizer, caiu mais um. Então eu tenho muito pé atrás com o exército. Eu sei que tem gente boa e tem gente que joga contra. E então a gente tem que ficar muito ligado. Foi isso que eu falei. O pessoal até achou que eu era anti-intervenção, mas eu continuo sendo. A minha ideia de intervenção, e eu falei em vídeos naquela época, se eu não me engano eu falei também nessa live, que a minha ideia de intervenção era de dentro para fora. Era botar o Bolsonaro, que é um capitão e que tem ideias do exército, mas é um cara que joga pro nosso lado, né? E eu sempre votei no Bolsonaro mesmo desde criança, então não vai fazer diferença para mim. Mas eu falei, o Bolsonaro entrando, ele coloca a gente ali dentro, e de dentro para fora ele acaba com o sistema. Não é uma ruptura. Ele entra da via normal e de lá a gente limpa. E é isso que está acontecendo. Podem falar mal do Olavo, podem falar mal da Rádio Vox, podem falar mal de quem quiser, mas os caras estavam certos desde o começo, entendeu? Então a gente não tem que se estressar com isso, porque era para ser assim. E já, pra mim já tava na minha cabeça mais ou menos isso. O cara é bom. Não sou bom. Ter um certo feeling dos acontecimentos. E quando a gente tá aqui fora, parece que a gente vê melhor. Não sei se é meu caso, né? Mas parece que a gente vê as coisas melhor, porque a gente não tá sendo bombardeado pela mídia, né? A mídia não tá bombardeando a gente com um monte de falácia, um monte de fake news, né? Você vê esse cara aí do Intercept, imagina a quantidade de gente que tá falando, Jovem Pan, não sei o que, todo mundo fala disso, né? Mesmo que falem contra, mas estão falando. Então, tipo, estão perdendo tempo, sabe? Esse cara era pra ter sido ignorado na hora. Mas não, ninguém fala do menino que foi esquartejado pelas lésbicas. Ninguém fala do que agora o STF legislou lá pra fazer os gays virarem uma classe, uma raça superior, né? Agora você não pode mais falar, opinar. Se você opinar, porque é discurso de ódio. Qualquer coisa para eles que seja contra o que eles pensam é discurso de ódio. Então é uma maneira de te prender numa espiral de silêncio. Agora eles estão fazendo isso, quer dizer, estão tentando correr por trás. A gente tem que estar muito ligado, porque cada vitória que a gente tem, eles derrubam a gente 2, 3 vezes em outro lugar. Então agora, por exemplo, eles estão amarrando a gente, e até uma hora que a gente não pode falar mais nada, entendeu? Que eles falam assim, como é que fala? A liberdade religiosa está garantida, desde que não tenha discurso de ódio.
E o que é discurso de ódio? É subjetivo, é muito subjetivo. Qualquer coisa pode ser discurso de ódio. Até uma negação de um fato. Se você fala assim, não acredito que a gay nasça gay. Pronto, você tá espalhando ódio, entendeu? E isso não é só pra isso, é pra tudo. É negócio de feminicídio, é coisa da arma, todo esse lance, tudo isso que eles vão amarrando a gente aos pouquinhos, a gente tá ali festejando, conseguimos, o Bolsonaro entrou, mas os caras estão ali por trás só errando a gente. Então a gente tem que estar muito ligado, não pare pra festejar ainda. Falou? Fique com Deus, um abraço, sucesso, fui.